tarde, alunos do sexto ano A e B. Hoje iremos aprender, tá certo? Prismas e pirâmides. O que são prismas, o que são pirâmides, suas relações com o dia a dia, tá certo? Então o objetivo principal da aula é esse: utilizar as propriedades de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides, tá ok? O que é um prisma? Então, em um prisma, duas de suas faces são denominadas bases e as demais faces laterais. Então, observem aqui, nessa imagem, nós temos um prisma, certo? Vejam que ele tem uma base superior, que é um pentágono, tá certo? O que é um pentágono? Polígono de 5 lados. Tem também outra base aqui na parte inferior, que também é um pentágono, tá certo? Então, todo prisma ele tem que ter duas bases. Aí você pode me perguntar, mas professor, as bases podem ser diferentes? Não. A base de baixo tem que ser igual à base de cima. Observem aqui, olha, ao lado, chamamos de faces laterais. Todas são retangulares, tá certo? Então o prisma ele tem duas bases e faces retangulares. As bases de um prisma sempre são idênticas e paralelas entre si. Foi o que eu acabei de falar, tá certo? Por que paralelas? Porque elas mantêm uma distância entre si, né? Igual. A distância da base 1 é igual à distância da base 2, tá ok? Então essa é a definição de prisma. Então temos vários tipos de prisma, tá certo? Prisma quadrangular, quando a base é um quadrado. Prisma pentagonal, triangular e assim por diante. Pirâmides. A pirâmide tem uma face denominada base e as demais são faces laterais. Estas faces laterais são triângulos. Lembram, né, das pirâmides do Egito? Eu acredito que a professora de História já passou para vocês esse conteúdo falando, né, das principais pirâmides do Egito. Então os egípcios eles construíam pirâmides, né, e elas obedecem a esse formato, tá certo? A base de uma pirâmide, né, pode ser a quadrangular, como o caso aqui, e as faces laterais são o que? Triângulos, tá certo? O que são faces? Lados, ok? Aqui nessa imagem nós temos, né, embalagens, desenhos que representam prismas e pirâmides. Por exemplo, a embalagem de presente representa o quê? Prisma ou pirâmide? Um dado, né, representa prisma ou pirâmide. Então a gente vai analisar se as faces são triangulares ou se as faces são retângulos, tá certo? A caixa de presente aqui é o que? Um prisma de base quadrada. O dado também. Aqui, ó, prisma pentagonal, prisma quadrangular, prisma quadrangular. E essas duas são o que? Pirâmides. Então vejam. Temos aqui, não é? Uma pirâmide de base quadrada e uma pirâmide de base pentagonal. Temos aqui o formato de uma casa e de um prédio, tá certo? Formato do prédio, bloco retangular. É um prisma desse aqui, ó, retangular. Formato de casa, prisma triangular ao telhado e a parte de baixo um prisma quadrangular. Então existem vários objetos, embalagens nas suas casas que representam prismas e pirâmides, tá certo? Já imaginou como seria nossa vida sem os blocos retangulares? Então aqui fica para vocês, tá certo, fazerem essa indagação e pensarem como seria, né, nossa vida sem os blocos retangulares. Se vocês pararem para observar nossa casa, nossa escola, nossa rua, existem inúmeras formas de blocos retangulares, né? Então sem eles não teria como nós vivermos bem, tá certo? Por quê? Porque o formato até da natureza, né, é através de blocos, de prismas, de pirâmides e etc, tá ok? E aí, a nossa atividade ela é justamente dentro da explicação, tá certo, pessoal? Então aqui nós temos a questão 1. Então essa questão 1 vocês vão copiar no caderno de vocês a primeira questão, tá certo? Individualmente, cada um faz o seu. Observe as imagens e tente identificar características comuns e diferenças entre elas. Então vocês vão separar aqui quem tem característica comum e quem não tem, tá certo? E vai dividir em dois blocos. Quais são as características comuns que
as pirâmides e os prismas têm e quais são as diferenças entre elas, tá certo? Isso aí você vai pensar e vai responder na questão 1, tá certo? Questão 2. Divida as embalagens ou imagens em dois grupos, de acordo com alguma característica estabelecida pelo grupo. Então, vocês vão separar ela de acordo com a característica, tá certo? Procure utilizar pelo menos dois produtos ou embalagens ou imagens distintas em cada grupo, certo? Mas isso aqui vocês fazem individual mesmo, tá certo? Por quê? Porque como nós estamos, né, nesse tempo, não podemos, né, formar grupos, vocês fazem nas casas de vocês, tá certo? Cada um faz o seu, tá ok? Quem quiser desenhar, pintar, também está à sua disposição, tá certo? Para fazer os desenhos também é interessante no caderno. Agora é com vocês, sejam criativos, tá certo? Então a criatividade vai ser de vocês para desenvolver essa atividade. Aqui, né, voltando ao nosso conteúdo, ao lado podemos observar exemplos de prismas e pirâmides. Olha aqui, ó. Prisma, pirâmide. A pirâmide possui o quê? Uma base. Essa aqui é o quê? Quadrada. N faces laterais. Por que ele coloca N? Porque são várias. Todas elas são o quê? Triângulos. Olha aqui, ó. Um triângulo, dois, três, tá certo? N mais 1 faces. Então o número de faces sempre vai ser o número de lados mais 1. Ok? Vamos lá. Nesta aula você aprendeu as diferenças e semelhanças entre prismas e pirâmides, utilizando imagens ou materiais concretos. Você iniciou esta atividade agrupando os sólidos de acordo com alguma característica comum. Posteriormente, você observou outros itens, como polígono da base, número de faces laterais e polígonos das faces laterais, tá certo? Quando ele fala aqui número de faces laterais, por exemplo, esse bloco, quantas faces laterais tem? Uma, duas, né? Visivelmente. Só que lá atrás tem outra, três, e ao lado esquerdo, outra, quatro. Nossa pirâmide tem quantas faces laterais? 4 triângulos, tá certo? Esta é a maneira de diferenciar prismas e pirâmides, pois concluímos que apresentam números diferentes de base, e suas faces laterais também apresentam polígonos distintos. Um é triangular, outra é retangular, tá certo? E aí chegamos na nossa questão 3, né? Cite nomes de embalagens que aparecem em prismas e pirâmides. Então, na casa de vocês, né, vocês vão fazer essa busca e colocar aqui nome de embalagens, tá certo? Por exemplo, uma caixinha de creme de leite, ela é o que? Um prisma ou pirâmide, né? Então, façam essa análise, tá certo? Nas embalagens que vocês têm em casa. Então, finalizamos, tá certo? Nossa aula de hoje. Vamos lá, agora é com você, tá certo? Eu quero aqui aproveitar e dizer para vocês que esse material, né, eu aproveitei da nova escola, onde nós podemos, tá certo, também utilizar lá esse material, tá ok? Boa aula, tá certo? Vejam o vídeo quantas vezes quiserem, tá certo? E nós temos 3 questões incluídas aqui dentro dos slides, tá ok? Tchau e boa aula para todos.